Olá, eu sou o Magister e nesse vídeo falaremos da filosofia política de John Locke. Quando Charles I foi executado, Thomas Hobbes estava distante em Paris, mas um jovem John Locke pôde ver a confusão da janela de sua escola. Para os dois pensadores, a questão da legitimidade do governo era pessoalmente importante, mas as soluções do mais jovem foram bem diferentes. O segundo tratado sobre o governo foi, talvez, o livro mais importante sobre filosofia política da história. Locke já havia publicado um influente texto sobre tolerância religiosa. O primeiro tratado sobre o governo, embora relevante na época, trata sobre o direito divino dos reis e já não nos interessa. Mas o segundo tratado tem, além de uma importância histórica ímpar, na sua influência sobre a Revolução Americana, também nos fornece uma base crítica da origem da teoria dos direitos humanos. Vimos anteriormente que Thomas Hobbes identifica o estado natural com o de uma guerra de todos contra todos e usa seu horror como justificativa do poder autoritário do Estado. Locke não descarta totalmente o estado de guerra, mas o trata como uma exceção. Seu estado da natureza, se não é perfeito, é muito mais agradável e também mais realista do que o de Hobbes. Se imaginamos uma população escassa de nômades, em que os pequenos grupos tinham um relacionamento familiar, teremos uma boa ideia do estado da natureza de Locke, embora este seja mais uma idealização do que um fato histórico. No estado da natureza, o homem tem liberdade máxima, mas ele está submetido à lei natural. E a lei natural é, segundo Locke, aquilo que ditam a consciência e a razão calma. Às vezes Locke faz citações bíblicas, mas sua visão era que todo preceito moral vindo da revelação era igualmente acessível pela razão. Essa lei natural não era inata ou escrita na alma humana, mas poderia ser descoberta por qualquer um que pensasse seriamente como deveria agir. Podemos usar as palavras de Benjamin Franklin e dizer que esses preceitos são autoevidentes. Locke escolhe usar a linguagem de direitos. Ele assim sugere que é autoevidente que os homens têm o direito à vida, à integridade física, à liberdade e à propriedade. Precisamos analisar o que está por trás dessa linguagem poética. Imaginemos um homem sozinho no estado da natureza, como Robinson Crusoe. Ele tem o direito à vida e à integridade física, mas podem existir animais selvagens que ataquem e até matem Robinson. É importante entender que, quando um animal o mata, isto não foi uma violação do seu direito à vida. Quando ele está preso em sua ilha, isto não é uma violação do seu direito à liberdade. E se uma chuva destruir o que construiu, isto não é uma violação do seu direito à propriedade. Esses direitos só se tornam significativos na presença de um outro ser humano. Eles formam uma proteção moral que é muito mais claramente definida como proibições aos outros seres humanos. Quem visitar a ilha, estando no estado da natureza com Robinson, e assim submetido à lei natural, precisa obedecer a uma série de proibições, entre elas a de não matar, que corresponde ao direito à vida, a de não escravizar, que corresponde ao direito à liberdade, e a de não roubar, que corresponde ao direito de propriedade. Embora Locke tenha consagrado a linguagem de direitos naturais, que foi importante na popularização e implantação de suas ideias na prática, a linguagem de proibições na lei natural seria muito menos ambígua e filosoficamente mais correta. Há pelo menos uma exceção importante em que falar sobre proibições não funciona. Locke usa a história da Gênesis para ilustrar que Deus ofereceu à humanidade, na figura de Adão, a posse comum de toda a terra. Lembre que o mesmo resultado pode ser obtido pela consciência e razão calma. Duas coisas parecem autoevidentes para Locke em relação à propriedade, além do fato de que ninguém tem o direito de roubar uma propriedade. A primeira é que, no estado da natureza, a terra é propriedade coletiva de toda a humanidade. E a segunda é que cada ser humano é proprietário exclusivo de seu próprio corpo. Com esta base, Locke propõe o que é conhecido como teoria-trabalho da propriedade. Como o corpo é propriedade do indivíduo, o trabalho deste corpo sobre a terra faz a terra propriedade do indivíduo. Isso não causa prejuízo à propriedade coletiva da terra, porque,
No estado da natureza, há terra abundante para que todos façam o mesmo. Locke, no entanto, coloca uma condição para esse processo. No estado da natureza, o indivíduo não pode desperdiçar propriedade. Se eu me aproprio de uma quantidade de terra, e esta terra produz mais do que eu posso consumir, eu estou me apropriando de mais do que devo pela lei natural. No entanto, isso só vale para o estado da natureza. Quando o homem entra em sociedade, o uso do dinheiro se torna uma possibilidade. O dinheiro e o comércio permitem aumentar a produção e o uso da terra sem desperdício. Caberá então ao Estado regular o uso da propriedade da terra como for mais adequado. Ok, está na hora de colocar o estado de guerra de volta na parede. Os homens estão no estado da natureza quando não possuem um juiz superior a eles mesmos, mas obedecem às leis definidas pela razão. Quando alguém usa de força ou da ameaça do uso da força sobre o outro, ele abandona o estado da natureza e passa a estar no estado de guerra. Um homem que se colocou em estado de guerra abriu mão de seus direitos naturais. É legítimo matar ou ferir o agressor, ou, uma vez que ele seja derrotado, detê-lo como escravo até que o prejuízo que ele tenha causado seja pago. Locke não defendia a escravidão em geral. Seu escravo parece mais com um prisioneiro que cumpre a pena no formato de trabalho forçado. Uma vez que ele tenha pago sua dívida, ele deve ser liberado. Em hipótese nenhuma, esta mesma pena deve ser aplicada nos filhos ou outros parentes do agressor. E quando a dívida for paga, o estado da natureza se restabelece. No estado da natureza, o homem tem liberdade máxima. Todos são iguais e se submetem apenas à razão. Mas a ameaça do estado de guerra e 3 defeitos inerentes ao estado da natureza motivam o homem em direção à sociedade. O primeiro defeito é que, embora a lei da natureza seja clara e inteligível para todos, os homens podem ter seu julgamento influenciado por interesses pessoais, assim como serem ignorantes por falta de estudo e esforço na apreensão da lei pela razão calma. Para resolver este problema, é necessária uma lei positiva, que seja conhecida de todos como sendo o padrão do certo e errado, para decidir toda e qualquer controvérsia. Mas a mera existência da lei não é o suficiente. Os homens podem ser parciais e maliciosos na aplicação da lei. Assim, o segundo defeito é a inexistência de um juiz imparcial que tenha autoridade para aplicar a lei a casos particulares. Mesmo um juiz imparcial não é suficiente. No estado da natureza, não há garantias de que o lado correto tenha força suficiente para aplicar a sentença do juiz. Dificilmente um agressor entrará em estado de guerra se não tiver a convicção de que é mais forte do que o agredido. Assim, é necessário poder suficiente para executar as sentenças e cumprir o que é correto perante a lei. Parece óbvio que as 3 necessidades vão dar origem para a justificação dos poderes legislativo, judiciário e executivo. Locke fala, inclusive, da separação dos poderes legislativo e executivo em instituições distintas, embora não separe ainda o judiciário. Ele também propõe que existe um chamado poder federativo, que dá a uma nação o direito de agir de acordo com as leis da natureza em relação a outras nações. Note que as nações estão em estado da natureza em relação uma com as outras. Devido aos defeitos do estado da natureza, os homens buscam se unir em sociedades estruturadas. Locke não exige que essas sociedades sejam democracias. A opção por oligarquias ou monarquias é perfeitamente legítima. O que importa é que os cidadãos cedam o mínimo necessário de liberdade para o funcionamento da sociedade. Independente do tipo de governo, ele não pode ser tirânico. Locke define tirania como o uso do poder acima do que é direito. No caso de tirania, o povo teria o direito de dissolver o governo. Mas Locke tem cuidado de diferenciar entre a dissolução do governo e a dissolução da sociedade. O novo governo, até mesmo com uma outra forma, pode ser definido para a mesma sociedade. O segundo tratado de governo foi lido avidamente nas colônias americanas, onde as ideias de Locke eventualmente seriam levadas à prática. A parte mais famosa da Declaração de Independência é claramente inspirada por ele, e diz:
consideramos essas verdades como auto-evidentes, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. No nosso próximo encontro, quero falar um pouco mais sobre os direitos naturais de Locke, usando para isso a classificação de Hoffman. Nos vemos lá. Se você gostou do vídeo, clique em gostei, ajuda muito.